Bom, graças a Deus, meus irmãos. Era para eu estar aqui todo o mês de maio, tá bem? Cumprindo escala, que está dividido em 3 partes, mas esse mês de maio foi bem complicado para mim. Conversei com o pastor Fernando para poder estar cumprindo a escala nesses dias. Então eu peço aí perdão aos irmãos pelas ausências também e orações também. Hoje a nossa lição é sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, e o texto que está destacado para nós aqui está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 8, fala sobre os filhos de Eli e os filhos de Samuel. Então nós vamos já adentrar a aula, bem? Sabemos que a família ela é uma instituição sagrada, tá bem? Sagrada. Não é divina apenas, é uma instituição sagrada. É divina porque foi estabelecida por Deus e santa. É dentro do núcleo da família que existe a realização máxima do homem, da mulher e dos seus filhos. Ponto. Nós vivemos nessa atualidade em que o conceito de família está sendo atacado pelo diabo, porque ele não tem família. É muito comum. Qual que é a família do diabo? Ele mesmo. Com quem que ele vive? Com ele mesmo. Quem que é o inimigo do diabo? Todo mundo. Aí, como ele não tem família, não pense que os anjos que servem o diabo são família. São escravos dele. São presas dele, não são família. Eles não vivem em família, não existe familiaridade entre o diabo e os seus demônios. Consequentemente, ele vai atacar o modelo de família sagrado, família sagrada. Porque no núcleo da família vai haver ali a criação do que a gente coloca aqui, que é o respeito, a idoneidade, a felicidade, a alegria, o amor, a harmonia. E só em família, de tal forma que, se desagregar a família, atacar a família, aí já não vai ter mais criação de Deus. E qual que é o núcleo formador da família? É o que diz a palavra de Deus: deixará o homem o seu pai e a sua mãe. É quando o homem deixa a casa do pai e da mãe, aí o homem se une à sua mulher, aí os dois serão uma só carne. Quem que é o gerador da família? É o homem. Quem toma a atitude de sair da casa do pai e da mãe? O homem. Aí ele se une à sua mulher. Se eu impeço que o homem saia de casa para se unir à sua mulher, eu não tenho família. Se eu impeço que o homem se veja como homem e fique com outro homem, eu não vou ter mais um casamento heterossexual, ou que está sendo chamado de heteronormativo. Consequentemente, não se gerarão os filhos. Não tem como, biologicamente, naturalmente, isso acontecer. Atacaremos então. Esse atacaremos significa, nós vamos desmanchar o núcleo formador. Ou nós vamos estimular de que o homem não se case, que ele fique celibatário, que ele fique só. Nós vamos atacar a figura da família para mostrar que a família é nociva, que o núcleo da família é um núcleo opressor, e nós vamos chamar o homem de macho opressor, porque ele é o macho opressor que oprime a sua mulher e que oprime os seus filhos, e vamos dizer que ele é o macho alfa opressor. Pronto. E vamos colocar isso para todo mundo falar. Das crianças pequenininhas, vamos fazer um monte de desenho da Disney, da Marvel, da DC, da Pixar, da DreamWorks. Vamos colocar esse negócio dos desenhos para as crianças verem que o macho alfa é um opressor do bando. E enquanto a gente não igualar ele na horizontal, não tá bom. Bem, é aqui que a gente começa. Antes de dar continuidade, passo ao pastor Davi. Satisfação em revê-lo agora ao vivo, né? Estou acompanhando pela internet esses dias aí, mas eu já quero franquear ao senhor aqui a direção da escola. Obrigado. Você veio do Paraná, não foi? Eu fui para Santa Catarina.
Falando que era gaúcho, mas... Atravessei esse Paraná todinho. Paraná é a melhor cidade do Brasil. Continua se falando. Também, obrigado. Melhor cidade do Brasil, né? Paraná. Paraná, a melhor cidade do Brasil, que consegue eleger o deputado com quase 500 mil votos e ter ele destituído. Então, um louco da vida. Na cidade, é o povo. Diz que o melhor índice da educação do Brasil é o Paraná. Está tendo um concurso agora para professor. Eu nasci lá. O senhor nasceu lá, né? Paranaense, minha mãe é de lá. Aqui, ó, Lécio também. Vamos atacar então a figura do homem. Vamos desconstruir a figura do homem. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Desconstruir. Desconstruir a ideia do homem como pai de família, desconstruir a figura do homem como homem, e vamos reconstruir a figura do homem como sendo o macho opressor. Tóxico, hein? Não esqueçam aí, ó. Tóxico. Criaram mais esse negócio aí. Esse é um cara tóxico. Se você ficar perto dele, você não respira. Ele é opressor, ele te oprime e ele te intoxica. Porque ele é um macho alfa. E nós temos que fazer uma oposição ao machismo dele, porque ele é machista. Vamos chamá-lo de machista. E vamos colocar mais um adjetivo, vamos chamar ele de misógino. Misógino. Então ele é um macho alfa, tóxico, opressor, machista e misógino. E vamos colocar mais um termo nele, ele é homofóbico. Ele é um homofóbico, pronto. E o que mais? Branco. Vamos colocar branco também. Tem que ser branco, machista, tóxico, opressor, alfa, misógino e... Vamos arrumar mais uns adjetivos até o final da aula. É assim, desde pequenininho, tá? As crianças, os adolescentes, nossos jovens, a sociedade, e é a turma que a gente deve evangelizar e ensinar nos caminhos do Senhor. Ensinar porque está acontecendo uma desconstrução da figura paterna e está acontecendo uma construção mal feita que vem parar justamente no nosso dia a dia. O que é óbvio uma afronta direta contra a palavra de Deus. Palavra de Deus por quê? Porque a Bíblia diz para o filho, a relação pai e filho. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Honra. A honra está ligada diretamente com a autoridade que Deus dá diretamente ao pai e ao filho. Essa não é uma autoridade derivada do filho, ou da filha, ou da sociedade. É uma autoridade delegada por Deus ao pai. O pai toma conta do filho. Bom, não existe um contramandamento. Honra teu pai se ele for digno de honra. Honra teu pai se ele for exemplo. Honra teu pai se ele te tratar bem. O mandamento é unilateral, vem de Deus para o filho. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Aí tem aquele lado que a gente vai falar aqui, que são os pais que não têm autoridade, não são exemplo e não demonstram idoneidade. Tem esse lado aqui, o que não autoriza os filhos a desonrarem o pai. O pai está lá com problema. Meu pai bebe na sociedade, né? Meu pai bebe. Teu pai bebe. Então eu não vou obedecê-lo. Não é dada essa autorização para o filho não obedecer o pai, mesmo que bêbado, para que ele vá bem. Aí nós aqui tanto vamos ter exemplos, como nós vamos ver exemplos também de pais que, embora bêbados, tratam seus filhos como de ensinando o certo e o errado. Ele ensina: eu bebo, mas você não bebe. Eu fumo, mas você não fuma. Eu xingo palavrão, mas você não xinga palavrão. Eu estou voltando no tempo com vocês aqui, porque assim é no interior. Não era permitido que a criança ia falando, praguejando palavrão. Coisa dos adultos. Quantos pais que fumavam, pegaram o filho fumando, pegaram e fizeram ele engolir a carteira de cigarro. E ponto. Nunca mais quiseram fumar. Pegaram nojo. Aí você fala, agiu com brutalidade, agiu com ignorância, agiu com aquela pedagogia do passado, por causa que a situação aqui é corrigir a criança, corrigir o menino, dar a ele o norte.
Agora nós vivemos esse tempo da desconstrução, em que tem que fazer a afronta à figura de autoridade. Toda figura de autoridade está sendo contestada hoje. Qualquer um de vocês aqui ou de nós que exerce uma posição de liderança, tem a turma que vai para cima de você. E quando você vai ver, é um Zé Ninguém, meu. É um deformado qualquer, que acha que pode xingar meia dúzia de palavrão e colocar o dedo na sua cara. Eu tive um pastor, aí o pastor ele dizia o seguinte: ele foi lutador de karatê. Ele era lutador de karatê, ele dominava as artes marciais. Aí chegou um cabra lá para falar com ele, colocou o dedo no nariz dele, apontou para lá, para cá, e ele falou: porque eu sou pastor. Que se fosse alguns anos atrás, esse dedo seu aí já estaria em outro canto. Já aproveita, né? Quer dizer, a pessoa não tem dignidade, ela chega lá e ela aproveita da falta de dignidade dela para afrontar. E isso aí, eu vi uma discussão, o policial chegou para dar uma batida lá, os caras cercou a viatura em volta lá e foi para cima dele, os bandidos. O pessoal filmando e desautorizando o policial que queria colocar a ordem, né? A lei e a ordem. Você vê então que a afronta é contra o pai, é contra o pastor, é contra o policial, é contra o professor e contra Deus. Toda figura de autoridade agora está sendo atacada verbalmente, violentamente, frontalmente. Aí a gente pergunta: como que vamos restabelecer a autoridade daquele que tem autoridade? Através do autoritarismo? Não ser autoritário? Através da lei? Como que se restabelece a figura de autoridade? Em que momento? De que forma que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai colocar pelo exemplo. Pelo exemplo. Isto é, a autoridade se estabelece se fazendo aquilo que manda fazer. Isso aqui é o máximo da argumentação. Eu peço para você fazer, e se você olhar para a minha vida, você vê que eu estou fazendo também. Eu estou cumprindo. Por isso é cúmplice, né? Eu cumpro e faço cumprir. É pelo exemplo que a gente estabelece essa autoridade. Os filhos realmente eles olham para a pessoa de pai que nós somos. Como existe essa filosofia da contra-autoridade, mesmo que você seja um bom exemplo, eles vão procurar alguma coisa em que você não é um bom exemplo, que é o pé de galinha, né? Então, vão procurar em algum momento aqui o pé de galinha onde você é um mau exemplo. Ainda assim, você continua na sua carreira, mostrando o caminho certo, e naquilo que você não tenha sido exemplo, você fala: eu fiz, mas você não deve fazer. Eu falei, mas você não deve falar. Porque em algum momento eles vão colocar o filho contra o pai. Agora, quem mais é que mina a autoridade do pai? A mãe. A mãe mina a autoridade do pai. Na hora que ela pega e afronta o pai na frente do filho, que ela desautoriza o pai, numa ordem que foi dada pelo pai ao filho, ela afronta ele também. Aí você vai ter que restabelecer a autoridade de novo, que agora você tem filho e mãe contra a palavra do pai, ou o exemplo do pai, ou a ordem do pai. E aí como que você faz para restabelecer numa situação dessa? Você deu a ordem, a mãe foi lá e desautorizou o que você mandou. O que você faz? O que o senhor faz? Tem que me humilhar, né? Senhor tem. Estabelecer a autoridade do meu pai, né? E perdão a ele, né? Tá, mas a figura do pai é o senhor. Não. É o senhor e a sua esposa. Aí a criança pegou e se amparou na esposa, hipoteticamente, está desautorizando o senhor dentro de casa. Já aconteceu isso na minha vida pessoal, né? Na minha também. Eu fui orar. Na minha também, na dele também, na dele. Como que o senhor fez? Fui orar, fui chorar. Orar e chorar. Mas depois nós se consertamos e ela viu que realmente eu estava certo naquele dia. É difícil. O senhor já passou por isso? Não é fácil. Como que o senhor resolveu? É o mesmo caso. Orar a Deus e procurar ser exemplo. Orar e ser exemplo. É focado naquilo, que eles continuam vendo que a minha vida ela foi tomada. Às vezes a gente dá os escorrega, mas precisa proceder de pé e continuar para que eles
Veja, nós é exemplo. O senhor quer falar também? Assim, essa colocação que o irmão colocou aí, quando a esposa interferiu, aí o senhor tem que. Eu acredito assim. Aí você tem que conversar também, já como o esposo falou, eu estou falando, tratar o assunto já de bate-ponto. Restabelecer o respeito. Estabelecendo respeito, sim. Resgatar o respeito. Respeito e já de imediato tratar aquele assunto naquela hora. Explicando, ó, estou falando com o meu filho, com a minha filha, essa daí, e citar os exemplos, citar por qual motivo eu estou falando. Já de bate-ponto. O senhor que foi corrigido pelo pai, tomou uma lapada lá e aprendeu a ser homem. O senhor falou, né? Que seu pai te corrigiu lá. Eu? É. Irmãos, olha, eu vejo muitos pais hoje não dando exemplo para o filho. O meu patrão me colocou, eu vim de casa para trabalhar no supermercado de segurança, e quando foi sexta-feira, agora pegou 2 filhos de cigano, pirralho deste tamanho assim, rapaz, pequenininho, pegou 2 pacotes de bolacha. Filho, você tem dinheiro para pagar? Ele falou, tenho. Ele saiu com aqueles 2 pacotes de bolacha e pedindo dinheiro para o povo para pagar para ele. Você tem dinheiro? Não, põe a bolacha aí. Ele colocou, só quando ele saiu para fora, ele falou, vai tomar naquele negócio. E eu fico olhando para ele assim, que se o pai tivesse autoridade, ensinasse o filho, jamais ia acontecer isso. Jamais, né? E você não pode falar, se for dar um papo com um moleque desse, aparece tanto cigano que não regalou o supermercado. Difícil. O senhor quer falar, pastor? Não, o pastor João Paulo falou uma coisa do lidar imediatamente quando isso acontece, para restabelecer o respeito, né? Porque se a honra é devida e ela é vista através da obediência, ou seja, eu mando fazer, mas eu demonstro fazendo, e se em algum momento houver um desequilíbrio por parte de um dos pilares que é a mãe, imediatamente os dois precisam conversar para restabelecer essa linha do respeito, porque se houver o respeito, haverá obediência, haverá honra. Você vê que o filho precisa de um apoio de alguém, vai em busca da mãe, a mãe dá o apoio para ele, é o filho e a mãe levantando a voz contra você, forçando uma situação assim, para restabelecer o respeito, oração, confiança em Deus e a autoridade do pai, como pai. Essa autoridade aqui, ó, o apóstolo Paulo falou, Deus, Cristo, o homem e a mulher. Quem é cabeça de quem? Deus não é a cabeça do Cristo? O Cristo não é a cabeça do homem? O homem não é a cabeça da mulher? Se a mulher foi cabeçuda, então você vai ter que trazer de volta. Tem que trazer. Aí vamos tentar pelas preliminares, né? Sem a presença dos filhos. Ó, a criação dos filhos acontece assim. Quando você estiver corrigindo, por mais que eu deteste o jeito que você está corrigindo ele, eu vou me segurar. Eu vou segurar para não desonrar você diante dele. Só vão evitar o excesso, né? Que é aquela violência. Realmente a agressão, tem mulher descontrolada. Eu tenho um vídeo aqui de uma louquinha que ela está pisando na cabeça de uma criança. Poderia mostrar para vocês aqui, tá em busca dessa mulher. Então tem mulher aí que realmente assim é megera, maltrata as crianças mesmo. E de novo, se a mulher estiver educando a criança com excesso de rigor, aí você intervém de novo. Não, porque o filho é seu. E a filha é sua, se assume a criação. Agora, se tiver ali na correção do dia a dia, isso aí, vamos levando. Agora, antes de chegar nesse ponto, conversa particular com a esposa, né? E fala, é assim que a gente cria. Quando você estiver corrigindo, eu não me intrometo. E quando eu estiver corrigindo, você não se intromete também. Por quê? Se ela quebrar o contrato, aí vai ter que ser necessário restabelecer a ordem. Nesse momento sou eu que estou. Mas nesse momento sou eu que. Nesse momento eu sou. Eu tenho um amigo que acompanha, que a gente é amigo de internet, a gente se encontrou pela internet, ele passa por esse sufoco. Porque a esposa dele desautoriza ele o tempo todo. Aí ele pega e restabelece a autoridade de novo. Aí a filha fica contra ele, a esposa fica contra ele. Aí pergunta, e o que eu faço, professor Rogério? Eu falei, ora, mas não perde essa autoridade natural que o pai de família tem, porque um dia
nós responderemos diante de Deus como pais. A família se perdeu ou se achou porque nós agimos ou deixamos de agir como pai. Se ele fizer corpo mole, nunca vai ser respeitado. Nunca vai ser, ainda mais nessa sociedade de feministas. Após que as mulheres conquistaram o direito de igualdade, homens cristãos sofrem muito na questão de autoridade. Muitas das vezes um pai de família fala e se o marido for corrigir, ela já vem questionando a autoridade da submissão, que muitos não entendem o que é submissão. Falando assim, autoridade, ser um marido estúpido, grosseiro, carrancudo, não aceita a opinião alheia, muitas das vezes vive de passado, entendeu? Meu pai me batia. Hoje, se você for corrigir o seu filho, se o seu vizinho chamar a polícia, você está encrencado. Entendeu? Então é questão de sentar, conversar e colocar cada um no seu lugar. Porque, como o pastor falou, a questão eclesiástica, onde cada um fica no seu lugar. O pai é a cabeça, o homem, mas a mulher é sujeitável ao marido. Mas na questão de educar e ensinar o filho no caminho que ele tem que andar. Ele falando assim, mandou ir para aquele canto. Quer dizer, cadê a autoridade do pai? Perdeu. Porque muitas das vezes, na Bíblia, mesmo quando as passagens que as esposas faziam as coisas, nem foi a questão de passagens que tira qualquer tipo de autoridade do marido. Como que tem que ser feito? Primeiro assim, vamos pelo exemplo, bom? Vamos colocar a casa em harmonia, conversa entre o marido e a mulher, né? Vamos corrigir os excessos, vamos segurar só os excessos. E o papel da igreja? O papel da igreja é o da orientação bíblica para o comportamento da mulher e do homem no casamento e dos filhos para com os pais dentro do lar também. A orientação bíblica. Aí qual que é a orientação bíblica? É essa mesmo, é Deus, Cristo, o homem e a mulher. E os filhos? Em sujeição. A Bíblia não diz criando seus filhos em sujeição? Pronto. Sujeição por quê? Porque em algum momento o menino ou a menina vai ser rebelde. Essa questão da rebeldia do filho contra o pai é tão grave no Velho Testamento que Moisés autorizou o pai levar a criança diante do sacerdote e se fosse comprovado que ele era rebelde, a criança poderia ser apedrejada pelos pais do lado de fora. Para evitar isso daí, ninguém levava. Você não tem nenhum caso na Bíblia de pai levando os filhos para serem apedrejados, mas estava previsto na lei. Se o filho for rebelde, não permanecerá entre nós, porque a lei está prevendo a autoridade do pai sobre a sua casa, da qual nós não abrimos mãos. Mas e o filho rebelde? O que fez Deus? No dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse para o seu filho. E no dia que ele comeu do fruto, certamente morreu. E o que fez Deus? Colocou vestes novas sobre ele, né? E porta fora. Esse porta fora, agora você cuida da sua vida. Deus restabelecendo a ordem do seu jardim, mas não deixou de cuidar. A Bíblia diz, dando chuva, dando tempo, dando inteligência. Deus continua cuidando, mas não agora dentro de casa, lá fora. Deus tem filhos desobedientes? Deus tem filhos desobedientes, sim. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belíssimas e saíram de casa para se casar e se dar em casamento. O que fez Deus? Lavou a casa com o dilúvio, mas salvou a Noé. Deus tem filhos desobedientes? Tem. E Deus tem que restabelecer a autoridade dele como pai de todos, corrigindo aquele que é o rebelde e insubmisso, mas salvaguardando aquele que é obediente. Por isso não dá para a gente dizer o seguinte, olha, se um não contar, todo mundo apanha. Por quê? Eu vou estar punindo o inocente com o injusto. E o injusto sai na vantagem. Porque ele apanha junto com os inocentes. E se você contar, você apanha mais ainda. Tem aquele filho que ele é assim. Ele ameaça os irmãos também. Aí a gente pergunta, não tem ninguém vendo isso dentro de casa? Os senhores não estão vendo isso que está acontecendo dentro da sua casa? É o menino mandando e comandando e manipulando a esposa contra você e acabando com tudo? Tem que ser restabelecida a ordem. Senhor? Oferta? Oferta, meus irmãos. Temos que criar um QR Code nesse envelope aí. Já traz envelope com QR Code.
Oi. Tudo que foge desta regra que está escrito aí, vem as consequências aí pesadas. As consequências vêm por simplesmente uma falta de autoridade que a mãe tirou do próprio pai, do próprio marido. Sim. Ela tira. Ela tira e o problema hoje chama-se feminismo. O feminismo contagiou essas mulheres aí de ponta a ponta, em que elas realmente acreditam na lenda da igualdade. Eu falo assim, cadê a igualdade? Eu vi aqui. Eu quero mostrar a igualdade. Não tem igualdade. A natureza é desigual. A natureza do mundo é desigual. Ele é desigual com ela. São diferentes. Hétero significa que são outros. Olha o dedo aqui, ó. Cada dedo diferente. E uma mão direita e uma mão esquerda. São diferentes. Deus criou desigualdades. Para que através das desigualdades a gente entre numa harmonia. E essa harmonia é do diálogo, é do amor e do confronto também. É do confronto. Por que é o confronto? Porque na hora que a Eva foi lá e trouxe para o marido a refeição que não poderia acontecer, o marido tinha que ter colocado a mulher de volta no lugar. Você não sabe que esse fruto aqui é proibido? Não, mas ele aproveitou da ocasião e comeu com ela, diz a Bíblia. Quer dizer que é álibi ou cúmplice. A casa vai degringolando porque um vai passando o pano para o outro. Agora vai lá, assume com autoridade, com amor e com respeito, com diálogo e com confronto. O confronto faz parte. Aí você consegue levar a sua família pela vida. E se em algum momento tiver que lavar a casa com dilúvio, Deus veio e lavou a casa com dilúvio. Se em algum momento ele teve que colocar os filhos para fora, colocou. Mas na hora que ele teve que receber o filho pródigo de volta, ele recebeu. Quando ele recebeu o filho pródigo de volta, quem que estava contra o filho pródigo? O mais velho. Aí ele ganhou o mais novo de volta e está perdendo o mais velho. E assim somos nós pais. A gente tem 3, 4, 5 filhos, 2 outros, filhos, e vai perdendo um e ganhando o outro, perdendo um e ganhando o outro. O que faz Deus? Trouxe o mais novo que tinha se perdido e foi atrás agora do mais velho que estava perdido dentro de casa. Esse é o papel nosso como pai. Não abrir mão dessa representatividade sagrada que Deus nos deu dentro de casa. Não como opressor, que nem eles dizem, porque isso aqui não é para todos. É com a minoria que existem os opressores, sim. Tem até um opressor da nação, quanto mais opressão dentro de casa. Tem aquele que é realmente nocivo, violento, agressivo. Tem esse cabra mau. Ele é um homem ruim. Você pega um Herodes da vida, ele mandou matar filhos. Herodes mandou matar filhos. Imperadores romanos, se tiver como o Nero, mandava cortar a barriga para tirar a criança de lá de dentro. Quer dizer que existem realmente essas pessoas que são horríveis como pais, horríveis. Não assumem a paternidade, maltratam os filhos mesmo, batem neles mesmo, os oprimem mesmo. Nesse caso, aí a gente vai para a força da lei. Vamos agir com a lei contra esse cara aí. E se a gente tiver aqui na nossa igreja mulheres que sofrem com isso, precisam de um amparo pastoral e um amparo legal, sem dúvida. Então a gente dá aquele ensino normativo para a gente viver uma vida numa boa, mas o criminoso, o que está aprontando, isso aí tem que ser punido nas barras da lei, ainda que a lei não está tão boa assim, né? Sim. O problema maior que enfrentamos, a igreja enfrenta hoje é justamente o sistema que a esquerda quer colocar, inclusive dentro do nosso país, porque em uma própria reunião da esquerda aí, o líder máximo aí, que é o Lula, ele disse que a família não existe mais, que ela é uma propriedade do Estado. E a religião também não existe. Então, ou seja, a desconstrução é grande. E tem muito cristão aí que já está sendo enganado aí, ou faz vistas grossas para não ver. Porque uma hora que a família não existe mais, que ela é propriedade do Estado, ou seja, tira a autoridade do marido, que é tudo isso que o senhor falou aí. Está tudo certinho. E os cristãos, tem muitos aí, perdendo para o lado da esquerda aí, dizem, não é bem assim não. O projeto da esquerda é uma miséria. O projeto da esquerda é uma miséria total. E como que a gente vai combater isso daí? Palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a única arma que Deus deu para nós, a única,
para a gente manusear ela muito bem, colocar os crentes sentadinho e abrir a Bíblia, essa turma toda, velho. O ataque nessa famosa PEC do fake news já é justamente para acessar também a própria palavra, né? Eles vão atacando tudo. E o pastor Rogério falou algo aqui interessante, irmão, vale a pena destacar, que nesse relacionamento o confronto vai sempre existir. E se tratando de confronto, vale a pena recomendar o cuidado para não ultrapassar os limites. Por exemplo, hoje, o irmão mesmo disse aqui, e quando você vai ser enérgico e o vizinho chama a polícia para você, a esposa chama a polícia, o filho vai na delegacia, dá um depoimento contra você, então, muito cuidado no excesso para restabelecer a própria autoridade. Muito cuidado, né? Porque se não tiver o cuidado, as complicações serão drásticas. Pais que têm filhas, irmãos, hoje, infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. Nós temos situações em que, na escola, muitas coleguinhas colocam a filha contra o próprio pai para inventar situação, para denunciar o pai de abusos que ele nunca fez, né? Então, cuidado até mesmo com o carinho que os irmãos dão às vossas filhas. Muito cuidado, porque o diabo, nessa desconstrução, está usando tudo contra a autoridade paterna, contra aqueles que são defensores da palavra. Então, muito cuidado. Cuidado é a palavra de ordem, para que não esteja sujeito exatamente a tudo isso que a gente está vendo aí, porque são cada situações. Esses dias nós vivemos alguma situação delicada, a gente não traz à tona, não é necessário, mas um irmão obreiro perdendo toda a família praticamente, em detrimento de uma filha que foi induzida por colegas a denunciá-lo acerca de abusos que ele jamais fez. Então, olha que ponto a gente está chegando. Uma menina de menor acabou destruindo o ministério dele, destruindo a própria família, com uma conversa que ela criou, orientada lá por algumas coleguinhas na escola. Então, esse é o cenário de desconstrução que a gente está vendo. Cuidado é a palavra de ordem para não ultrapassar os limites. Né? Muito bem lembrado. Então, a gente ama os filhos, corrige eles e toma esse devido cuidado, por causa que a semente da serpente está por aí. Jesus disse: eu colocaria inimizade entre ti e a mulher. Vai em paz, pastor. Entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E a sementinha do mal vai estar por aí. As filhas vão acusar os pais de terem sido molestadas, portanto, incesto, e no caso de ser menor, pedofilia, ou agressão, ou assédio físico, assédio moral, atentado violento ao pudor. Também o pai anda à vontade em casa lá e ele pode ser filmado, flagrado ou fotografado, e aí diz que é um atentado violento ao pudor. Tudo isso aí está acontecendo nessa sociedade de loucos. Tem um livro que é sobre ponerologia. Ponerologia fala sobre a prática do mal, sabe? O exercício do mal, o avanço do mal, a adoração do mal. Ponerologia. Depois eu mando para vocês lá o nome do livro, a capa do livro. A maldade expressa. Restabelecer a ordem, tomar cuidado, ser prudente, e aí a harmonia dentro de casa é a máxima. Como que a gente vai combater esse projeto da esquerda? Palavra de Deus, só ela. É abrir a Bíblia, abrir espaço para a pregação explanada da palavra de Deus, para que ela faça a sua função. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Está lá a família desconstruída, pai contra filho, filho contra pai, não sei o quê. Ouve a palavra de Deus e o arrependimento acontece. Não por obra da retórica do pregador ou a eloquência, mas por obra da palavra sozinha. Ela restabelece esse amor pátrio com o amor mátrio e com o amor fraco, que é irmãos, pais e filhos. Mesmo você sendo quem você é,
você tem aqui o exemplo de Eli e de Samuel. E os filhos de Eli e os filhos de Samuel. O que tem em comum aqui? Tem em comum os filhos, tanto de Eli quanto de Samuel, que não eram crentes, os filhos não eram crentes. Esse aqui é o sumo sacerdote, mas ele não era um mau sumo sacerdote, só que ele não tinha poder pátrio. Ele não tinha o poder sobre os seus filhos. Em que momento? Porque os filhos de Eli, eu já vou continuar, mas está aqui conosco o nosso pastor Lucimar. O senhor quer a franquia da palavra, pastor? Pode continuar. Amém, obrigado. Bem, conversei com o pastor Fernando e falei, ó, se o senhor tiver refeito a escala, tudo bem, se não estou presente. Ele falou, pode vir. Que bom. Obrigado, você. O senhor que cobriu esse dia? Não, na verdade eu estive ausente esse dia, estive viajando, né? E também. Enquanto cheguei ainda fiquei meio perrengue. Mas o Fernando cobriu aqui, eu acho que o André também cobriu. Glória, hein? Isso. É um bom talento, né? Excelente talento, André. Né? Bom, então o que acontece? Os filhos de Eli aproveitaram da posição privilegiada do pai, que era sumo sacerdote, e eles eram corruptos, por causa que diz que eles escolhiam o melhor da oferta para eles, boi gordo, né? Picanha! Eles tinham direito à picanha do boi gordo, né? E vinham as donzelas de Israel, e aí eles cresciam o olho nas filhas de Israel e praticavam uma prostituição sagrada, que era uma prática comum nos templos daquele tempo. Nos templos pagãos lá que havia em Canaã, havia a prostituição sagrada, porque tinha o deus macho e a deusa fêmea. Os deuses eles eram casados, que nem Baal e Azera, o macho e a fêmea. Os dois são deuses da fertilidade. E o que acontecia? Tinha sacerdotes e sacerdotisas. Essas sacerdotisas elas prestavam serviço para a deusa através da prostituição sagrada, vendendo o corpo. Mas não vendiam o corpo como se vende aqui no centro de São Paulo, em algumas esquinas de São Paulo. Não, elas vendiam o corpo para o templo. Elas eram sacerdotisas, na Grécia eram chamadas de vestais, porque elas usavam roupa de linho transparente. E a prostituição sagrada. Os filhos de Eli, eles adaptaram o templo de Jeová ao templo de Azera. E eles eram os sacerdotes que se colocavam como sendo como se fosse um serviço para Jeová mesmo. Existe aí denúncia aí do pessoal das religiões de matriz africana, alguns líderes ali foram acusados de conversar com as fiéis ali, de que eles estavam a serviço das entidades. Então a prostituição sagrada e autorizada, mas não só na religião de matriz africana, como também nos altos cargos eclesiásticos. A igreja não foge disso. Denúncia contra prostituição sagrada tem bastante, tá? Usa a posição de autoridade que tem para poder assediar as irmãs, as mulheres, as fiéis. E como é em nome de Deus, é sagrado, é santo, portanto, está valendo. Tem uma seita chamada Seita dos Meninos de Deus. O líder, ele praticava pedofilia com as meninas e os meninos ali. Quer dizer que a prostituição fica muito próximo da religião, muito próximo. Eu tenho um testemunho de uma... Eu não sou um testemunho, não vi. A pessoa que me contou que viu, a quem eu dou crédito. Mas uma jovem, ela caiu endemoniada na igreja. Caiu terrivelmente endemoniada na igreja. Foi levada para o gabinete pastoral e não tinha pastor santo que expulsasse o demônio da jovem, que se despiu, inclusive, ficou toda desnuda no gabinete pastoral. E entrava pastor e saía pastor e não conseguia expulsar demônio de forma alguma. Era uma espécie de poltergeist. A menina era muito endemoniada. E qual que era a força que ela tinha? Nenhum de vocês podem me expulsar, porque eu já me deitei com todos. E não tinha um irmão lá que tinha a aventura de ir expulsar o demônio, porque tinha ficha suja. E não saía. O demônio saía lá e não saía. E diz que o negócio é assim, fantasmagórico, coisa de filme mesmo. Porque existem esses demônios que a gente expulsa aqui, não sai em nome de Jesus, e tem aquele que fala, não sai não. Aí até que chegou uma pessoa que não tinha nada a ver com a história realmente, que tinha autoridade, e conseguiu, depois de quase 2 horas, expulsar o demônio. Aí quando foi escrachar, a menina realmente tinha um espírito de prostituição, de lascívia pura, e era uma coisa bem sedutora, um feitiço. Um
encantamento, é um poder que o demônio tinha na vida dela de encantar os irmãos. Não foge do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos de Israel, quando viram que as edomitas chegaram ali, nos acampamentos ali, esqueceram que era tudo crente e foram se deitar com as edomitas. A armadilha de Balaão. Como nós vamos vencer os filhos de Israel? Contra esse povo não vale encantamento. Como que a gente faz? Pegue as meninas e manda para o acampamento. Aí elas vão fazer a obra. E diz, não deu outra. Seduziu os filhos de Israel e comeram carne sacrificada aos ídolos e se prostituíram. Aí Deus mandou uma praga, matou todos eles. Aqui estão os filhos de Eli que sabem disso e aproveitam da ocasião, são então promíscuos, e o pai não faz o que tem que ser feito. Ele é omisso. Sabe que o filho é corrupto, mas ele é omisso. E nós sabemos que isso é uma sangria no nosso ministério, né? É uma sangria. Porque o pai, ele não corrige os filhos e a igreja vê que os filhos não estão sendo corrigidos e isso aí tira toda a moral para que os outros pais corrijam também. A omissão. Aí tem uma consequência. Qual? A omissão de Eli. Qual? Os filhos dele morreram. O primeiro foi o que foi para a guerra lá com os filisteus. E quando a arca foi tomada, morreu os 2 filhos lá. E a arca ainda foi levada. Olha a consequência aí. Foi uma grave consequência. Aquele que pode fazer o bem não faz este pecado por omissão. Pecado por omissão. O que um pastor tem que fazer quando os filhos dele começam a dar mau exemplo na igreja? Ele tem que tomar o lugar de pai. Ele tem que tomar o lugar de pai. E de pai de pastor, né? Mas primeiro de pai, porque a Bíblia diz: se ele não cuida bem da sua casa, como é que ele pode cuidar da igreja? Mas você já viu algum pastor entregar o ministério porque a família dele... Não, ele tem que corrigir o filho. Se for ter que colocar disciplina, ele tem que disciplinar, porque o exemplo tem que ensina. Eu conheço um pastor que entregou o ministério porque a família não dava suporte. Mas como a família dele era um mau exemplo, ele disciplinou o filho. Eu já vi pastor que disciplinou o filho. Disciplinou o filho, vi também. Isso. Pastor que disciplinou o filho, e já vi pastor que disciplinou o filho dos outros e não disciplinou dele. Já vi isso aí tudo. Esse é o exemplo. Eu acho que a gente já viu tudo, né, pastor Lucimar? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Uma vez eu estava numa congregação, no nosso setor, e o filho do pastor tinha meio assim, pendia pro lado do cigarrinho, né? Aí eu fui falar com o pastor, ele falou: pastor, isso não tá certo, né? Os jovens estão perguntando, eu mesmo tenho filho, ele pergunta: pai, mas por que ele faz? Fica difícil para quem é obreiro, você vê uma situação dessa, e os filhos perguntam pra gente que é obreiro: pai, mas por que ele faz? Porque ele é filho de pastor? Aí eu cheguei no pastor, vocês estão comentando, né? O pessoal tá vendo, viu o seu filho por aí fazendo essas coisas. Rapaz, eu pago o preço até hoje. O ético é o seguinte, tá bem? Eu corrijo como pai dentro de casa, e eu corrijo como pastor dentro da igreja. Se meu filho faz parte da mocidade, ele é membro da igreja, é batizado, eu vou tratá-lo como membro da igreja. Nesse caso aqui, a Código Disciplinar da igreja prevê que o menino seja colocado em disciplina, ou ela em disciplina. Prevê, tirado da comunhão, para ser tratado. Aí como é pastor, aí fica difícil, porque é o exemplo. Mas se o pastor faz isso com o filho dele, aí ele ganha aquela repercussão de que os outros também serão tratados com o mesmo amor e a mesma disciplina. Se estabelece a ordem. Se não, são 2 pesos e 2 medidas. E se são 2 pesos e 2 medidas, se pergunta: por que para isso aqui existe um atenuante e para isso aqui tem um agravante? Não dá. Eu tive um pastor, ele já dorme no Senhor, o filho casado, já pai de filhos. Ele pecou e o pai dele, que era o pastor, levou o caso dele para a congregação e disse: irmãos, estou disciplinando porque é meu filho e eu e ele precisamos dar o exemplo para todos. E colocou ele em disciplina muito mais do que colocaria qualquer outro membro. Ele ficou muito mais tempo. Tá certo, né? E foi muito bom, porque serviu como um grande exemplo para todos. Da mesma forma como o pai não pode ser omisso quando a mãe estiver corrigindo o filho, ou a mãe desconstruir,
o pastor ele tem que ser pastor na hora, ele não pode ser omisso, cumprir justamente o que o pastor Lucimar disse, porque ele vai causar um peso maior e vai ver que aquele pastor realmente é um homem de Deus e que vão servir de exemplo para os demais. Se ele está disciplinando o próprio filho dele, a família dele, né? Então nós já sabemos o que pode acontecer conosco, ele não pode ser omisso. Por mais que seja filho, vai ser doído para ele? Vai ser sofrido? Vai ser sofrido, mas ele tem que usar a autoridade de Deus, ele não pode ser omisso. O que pode acontecer também do pai perder o filho, porque é o seguinte, é deprimente você saber que você está ganhando o mundo e você não está ganhando a sua casa, é deprimente, é depressivo, tá? Realmente isso aí aconteceu com o Billy Graham. Billy Graham, o filho dele foi para a universidade, perdeu a fé, se tornou um militante contra a fé cristã, abraçou o ateísmo, até foi escrito um livro, né, sobre o filho de Billy Graham. Filho rebelde de Billy Graham, parece que é mais ou menos isso. Isso. Depois voltou, né? Foi. Depois voltou o Moody também, Duarte Lima Moody, que levava milhares de pessoas para Jesus, perdeu a casa dele também. Muitos pastores perderam a família inteira. Eu acho que é o Frank, né? Frank Graham. Frank Graham. Acho que é isso. Ele mesmo. Até me permita, Billy Graham cita que quando for elogiar ele, Billy Graham, você prega muito bem, você precisa ver meu filho. Billy Graham cita isso. Graças a Deus foi restaurado. Graças a Deus. Aí, você tem o caso de Samuel. O que se encontra na vida de Samuel? Você não encontra nada. Ele se coloca perante os juízes, diante da sua cidade e fala: me aponta uma ovelha que eu peguei de vocês. Aponta se eu errei no meu com vocês. Agora, quando você pega o ministério de Samuel, ele era muito profícuo. Ele trabalhou muito e ele tinha filhos também. E diz que os filhos não andavam conforme os caminhos de Samuel. Esse aqui era omisso por causa que ele sabia que o negócio estava errado dentro de casa. Você não tem o ministério de Eli andando, fazendo pregação, nem nada. É um ministério local. A igreja dele aqui, ele é um pastor local. Esse daqui é um pastor presidente. Então ele anda muito, mas os filhos não andam com ele. E chegou a hora de os filhos assumirem e o pessoal de Israel falou: o problema não é você, pastor. O problema é você. É que os seus filhos não podem manter essa dinastia, porque vai acontecer conosco o que já aconteceu lá nos tempos de Eli. E nós não queremos mais. Isso doeu muito no coração de Samuel, por quê? Porque ele não tinha sucessor para o ministério dele diante de Israel. É difícil. Nós que somos pastores, somos de ministério, a gente traz os nossos filhos para a escola dominical, a realização de qualquer um de nós aqui é ver os nossos filhos no pastorado. Se não no pastorado, na liderança da igreja, no caminho santo do Senhor, casado com uma mulher e tendo seus filhos. É o que nós queremos, ou as nossas filhas, casado com um menino e tendo seus filhos. E crescendo na sujeição do Senhor. É um sonho. Assim, nós não devemos recriminar um pastor que orienta os seus filhos para o ministério. E se tem chamado, se tem vocação, se tem preparo, aí falta a maturidade. E vamos convir. É muito melhor você ter um filho de pastor que já foi criado na igreja, pastoreando uma outra igreja, do que uma pessoa totalmente despreparada por aí, que pode perder a igreja. Ser filho de pastor não é garantia de que ele vai ser um bom pastor. Não é garantia. E vice-versa. Ter andado por aí na vida errada também não é garantia que vai ser um mau pastor. Entendemos isso. Mas qualquer um de nós aqui tem que ser igual o pai e o filho. Pai e Jesus. O que fez o pai e Jesus? Trabalham na mesma obra, é uma obra familiar. A igreja é uma obra familiar. É o pai que entregou uma noiva para o seu filho e o filho que pagou o dote pela noiva, que é o seu sangue. É um assunto familiar, é o normal, é o normativo. Mas quando o filho não tem vocação, não tem chamado, não tem preparo e não tem experiência, e ainda assim se mantém o menino no ministério, é chamado de nepotismo, tá bem? A igreja não pode sofrer por nepotismo. Nepotismo é quando eu pego parentes meus ou familiares meus e coloco em cargos de confiança porque dá dinheiro e é uma carreira. Não é profissão, pastorado não é profissão. Qual que era o problema do Samuel? Não era ele. O problema do Samuel eram os filhos dele. Os filhos não querem seguir o pastorado. Os filhos não querem seguir o ministério. Os filhos não querem seguir a fé cristã.
Eles não querem seguir a fé cristã, mas você continua se colocando como pai de família. Eles não reconhecem Deus como Salvador, mas vão reconhecer você como pai. Que é o caso que a gente acabou de citar aqui do Billy Graham. A gente continua criando os filhos na sujeição do Senhor, no respeito. Caso algum dos filhos dos senhores aí perderam a fé e andam tropeçando nas pernas por aí, eles não veem mais Deus como seu Salvador, mas a herança está colocada neles. Eles vão continuar olhando para você como pai, como uma pessoa que cuidou deles e trouxe eles ao mundo. Você vai continuar sendo, conforme eles vão crescendo, a amizade vai melhorando, né? Os conflitos vão diminuindo, eles vão se tornando homens e a vida vai ensinando bastante. Você ali de joelho no chão, orando ao Senhor dos céus, pedindo a Deus clemência e misericórdia, como o senhor bem lembrou, o crente não se afasta da oração por sua família. Oramos ao Pai que está nos céus, Pai nosso que está nos céus. A gente vai dando esse suporte para nossos filhos, até que um dia, quem sabe, Deus lhes conceda arrependimento e eles retornem para a igreja, retornem. Enquanto isso, é o pai e a mãe, independente de eles serem ou não da igreja. Por isso, não se diz que Samuel foi um mau pai. Ele não foi um mau pai, mas os filhos não queriam o ministério de Samuel, não tinham vocação para isso. E como haviam os anciãos em volta, eles falaram: a alternativa é que a gente tem aqui uma outra forma de governo. Aí diz assim: qual é a forma de governo? A monarquia. Aí estabeleceram a monarquia e isso doeu no coração de Samuel, porque quem faz a obra de Deus não quer ver a obra mudar desse jeito assim. E Deus disse: mas não é você que eles rejeitaram, Samuel. Não é você. Eles rejeitaram ao Pai, a mim, para que não reine sobre eles. Eles rejeitaram ao Pai. É a rejeição dos filhos pelo Pai. Aquilo que o Samuel sofreu com os seus filhos que rejeitaram o ministério, Deus sofreu com os israelitas porque rejeitaram ele também. O sofrimento que você tem como pai de um filho rebelde é o sofrimento que Deus tem. Aí Deus permite você participar desta aflição e ver filhos que você criou de pequenininho até hoje, mas ainda não abraçaram plenamente a fé. Aí você olha assim lá para frente ou lá para cima, né? E você vê os irmãos com a sua esposa e filhos todos servindo ao Senhor e você se mira neles e fala: por que eu não? O que foi que eu fiz de errado? Se fez alguma coisa de errado, como o Senhor disse ali, é tempo de conserto, de conversão, de mudança, ser exemplo. Olha, eu errei antes, mas eu não erro agora. Eu fiz o que não deveria ter sido feito, mas estou fazendo agora. O caminho é esse aqui, o poder pátrio continua, a qualquer momento. Poder pátrio é esse poder natural que Deus deu ao homem. E desintoxicar essa rapaziada aí, desintoxicar mesmo. Porque você sendo exemplo de homem, bem exemplo mesmo de homem, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode. Não se pode. Você começa a se colocar na postura de homem de Deus, cristão. Você não é tóxico coisa nenhuma, nem machista nem coisa nenhuma, nem alfa opressor coisa nenhuma. Mas você cuida da sua casa, da sua esposa, filho e netos. Você se torna um excelente avô. Você se torna o pai que os seus filhos gostariam que você tivesse sido com eles, quando você vira avô. Você trata o seu neto bem, sua neta bem. Lá com seus filhos com um pouco mais de disciplina. E com os netos com um pouco menos de disciplina. Mais com carinho, mais com atenção, mais como um avô e avó. E agora? Agora chegou a vez deles serem quem você é, pai e mãe. Chegou a vez deles. Aí eles vão tratar um pouquinho o filho deles como você tratava eles anteriormente. Essa é a ordem da natureza. A vida está seguindo e Deus está tomando conta da coisa toda. Você começa a influenciar pelo exemplo de cristão. A palavra de Deus está em você. E pode ter certeza, as pessoas na verdade quando começam a contestar tanto assim, é porque a inveja está batendo. Eles têm inveja por causa que eles não conseguem ser o pai que você é agora como crente, como servo de Deus. A palavra de Deus te mudou, muda você o tempo todo. Hoje, quando você corrige um filho ou fala com um filho, você não fala sozinho. Eu ministro a palavra de Deus sobre vocês. Quando vocês falam com seus filhos, vocês não falam sozinhos. Deus está em vocês. A palavra de Deus está em vocês. Criai os seus filhos, diz a palavra de Deus, como? Não como rigidez, para que não percam o ânimo. É o que a Bíblia diz.
ou como diz o apóstolo Pedro, mas servindo como exemplo. Se tem que falar um pouquinho mais rígido, a gente fala um pouco mais rígido, mas não o tempo todo. Se tem que corrigir, a gente corrige, mas não tudo. Não oprimindo. Você dá aquela folguinha, aquela largueza, sabe? Para que a criança possa, o menino possa se robustecer. Pastor Rogério. Mas ele tem que saber que ele tem uma casa para voltar e alguém com quem ele possa conversar quando chegar aquele amaldiçoado com um cigarro para oferecer para ele ou para levar ele para o canto escuro da história. Lembrar que ele tem um pai com quem ele deve conversar. E fica de olho essa pessoa. Fica de olho por causa que ele tem um comportamento linear. O comportamento do seu filho, ele é igualzinho, ele é linear. Se ele alterar um pouco, aí você é o que é o observador de casa, você tem que fazer a obra de Deus, já te dou a palavra, tá bem? Você tem que fazer a obra de Deus, você tem que cumprir a coisa do Senhor, mas cuida bem da sua casa, que é para lá que você volta com eles. Então observa o menino, observa a menina, mudou um pouquinho o comportamento, chegou a hora de você parar tudo, mas é para tudo. Aí você vai criar o momento da educação, do lazer e do diálogo e da conversa. Pronto. Vamos ver se a gente não vai ganhar essa rapaziadinha de volta. Eu vejo muita dificuldade, como o senhor falou, dos pais de conseguir levar os seus filhos a seguir o mesmo caminho deles. Vejo muitos filhos que não querem mais ser cristãos. Uma bem da maioria da igreja, eu poderia até dizer assim, você vai nas cadeias aí, que você vê lá é filho de crente, que não quer mais ir para a igreja, que não quer, o outro não quer mais ir para a igreja, e pega um rumo diferente, aí vai para o caminho das drogas, o outro vai para o caminho do homossexualismo, filha do lesbianismo. Aí é que nós devemos trazer, né, essa preocupação para nós, o porquê isso está acontecendo. Graças a Deus na minha casa não acontece isso, né? Graças a Deus estou seguindo certinho da mesma maneira que o senhor está ensinando aí, né? Mas muitos não querem mais seguir a igreja, não querem vir mais para a igreja. Isso. Aí o que eu vejo, que a gente andou um pouquinho por aí, a gente observa, que às vezes os pais obrigam. O filho fala, não pai, eu não vou crer. Não, você vai para a igreja sim. Aí, ou seja, ele está colocando um sentimento ruim no filho. Ele não está mostrando a igreja como um ambiente agradável, mas ele está usando de autoritarismo, que nem o senhor colocou aí, que também não pode se exceder. Né? Não, você vai sim, se arruma aí que você vai, o menino vai na obrigação. Né? E aí fala, tá, o dia que eu crescer, eu não vou mais para a igreja, ainda chega a falar assim para os pais. Ou então, seja, é uma dificuldade. Você vê que a linha de Israel era assim, né? O menino fica em casa até os 13 anos de idade. Ele está sob o domínio da mãe, tá bem? Aqui, ó. A primeira base do fundamento é a mãe. Então, o que nós devemos fazer? Fortalecer essa autoridade aqui. Fortalece essa autoridade da mãe sobre a criança até os 13. Tá saindo fora, cobra da mãe. Senhores, cobre da esposa. Cobra da mãe. Principalmente as meninas. Cobra da mãe. Olha esse menino. E chega perto. Vai lá e coloca a sua presença também, sem esse autoritarismo, daqui até aqui. Aí Israel coloca dos 13 até os 30 com o pai. Quando que é a maioridade de Israel definitiva? 30 anos. Então dos 13 aos 30 anos, o pai vai formar o caráter dessa pessoa aqui. Inclusive as meninas, elas eram também... O apóstolo Paulo fala, a virgem é sua. Se você quiser casar, você casa. Se você quer deixar ela em casa, você deixa. A virgem é sua. Porque você vai casar ela com outro homem e você vai exigir que o outro homem tenha dote para garantir que ela tenha sustento. O que é o dote? É a garantia de que o cara tem condições de ter uma casa. Aí você vê esse discurso todo errado da sociedade falando que ela era vendida como propriedade. Não, isso aqui é garantia de que o pai está cuidando da sua filha para entregar a um homem trabalhador, um homem responsável. E ele só tem propriedade porque o pai dele cuidou dele dos 13 aos 30 para que ele tivesse o dote que pagar pela sua princesa. Não foi de graça que a Rebeca foi lá para os braços do Isaac. Não, o dote foi alto. E não é de graça que a igreja vai para os braços de Cristo, porque o dote é alto também. E aí perdeu-se essa cultura. Não existe mais.
essa cultura misógina, escravagista, um monte de coisa lá. Não, é o cuidado que o pai tem, deixando que a criança tenha a vida de criança. A gente não cobra dos nossos filhos postura de adulto. Então nós não queremos obrigar a menina a ir para a igreja, porque até nós, de vez em quando, falamos, descanso. É aquela questão, não solte muito a corda, se pode usar isso, mas também não sufoque. Não sufoque. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Todo mundo gosta de liberdade. Eu deixo meu filho, que está nessa faixa aqui, dos 0 aos 13. Eu deixo ele na faixa do adolescente, com toda a liberdade de adolescente. Tem um ministério mirim, que eu gostaria de ver o meu filho como grande pregador. Quando Deus chamar ele para ser um grande pregador, ele vai ser um grande pregador. Até lá ele me acompanha. Ele me acompanha, ele vê como que eu faço aqui, cuido dele, cuido de mim, cuido da casa. É assim que hoje eu estou. Um pouco bem mais maduro do que eu fui anteriormente, meus irmãos. Então assim, se eu tivesse tido essa aula aqui anos atrás, teria feito um monte de coisa diferente. Porque a gente fica aquele negócio de ministério e casa, e família, e dívidas, e propriedade. Então, ou se eu tivesse essa aula aqui anos atrás, meu comportamento em muitas esferas teria sido diferente. Quando chegar a hora de eu tratar o meu filho dessa faixa para essa faixa aqui, quando ele tiver com 18, 19 anos, trabalho, emprego, faculdade, né? As meninas em volta dele, o chamado da puberdade, o canto da sereia, a fase das fornicações, aí eu vou estar mais perto dele nessa fase aqui. Por enquanto ele é um adolescente. Então é aquilo lá. Dá para obrigar para vir para a igreja hoje? Não precisa obrigar para vir para a igreja hoje. Você se arruma, sua esposa se arruma o menino e fala, vamos. Ponto. É que aí confunde-se aquilo lá, ensina o menino o caminho que deve andar, né? Aí eles pegam muito ao pé esse texto, esse versículo, aí falam, não, o caminho é para a igreja. Não, você não vai ficar em casa não, você tem que ir para a igreja. Comunicação muito ruim. Né? Aí a Bíblia ensina os filhos a obedecer aos seus pais para que tenham vida longa sobre a terra. Está lá em Efésios, mas também lá em Efésios ele diz, vós pais, não ireis, não provoqueis a ira de vossos filhos. Para que assim não está lá. Isso. Então, a gente tem que observar isso aí que o senhor tem que está observar. muito bom. É uma casa, não é um ringue, né? Isso, entendeu? O texto que o irmão citou de Provérbios 22:6 tem uma Bíblia, a Bíblia na língua alemã, na tradução alemã, Elberfelder, não sei se é essa a pronúncia que é em alemão, mas pelo menos na língua portuguesa é Elberfelder. Ela diz o seguinte, eduque a criança de acordo com a sua natureza. Esse versículo. E quando ficar de maioridade, não se desviará da educação que você deu. Mais ou menos esse é o sentido. Isso mesmo. Boa, hein? O meu filho um dia chegou para mim e disse, meu velho, ele sempre me chama meu velho, não se preocupe se hoje eu estou fazendo algumas coisas erradas que o senhor me ensinou que não devia fazer. Mas o senhor ensinou e as coisas boas que o senhor ensinou eu tenho guardado comigo. Agora, se eu não observo, já é um problema meu. O senhor pode ficar tranquilo. Que é a responsabilidade. Chega um momento que você larga a mão, você larga da mão, né? E tem que andar com as pernas. Ela tem que andar com as pernas. Eu ensinei meus filhos o seguinte, olha, eu levo vocês até aqui, quando vocês começarem a tomar as primeiras decisões de vocês, autônomas, tá bem? Suas, são suas. E cada filho tem uma personalidade diferente, que nem o pastor Lucimar falou aqui sobre isso. Meu pai teve 9 filhos, irmão. Nenhum deles se desviou da igreja. O pastor Lucimar conhece uma boa parte deles. E meu pai, eu vi como um homem muito sábio. Ele direcionava cada filho de uma maneira. A gente ficava só observando. Porque eu conseguia ver que a minha natureza não é igual a do meu irmão mais velho. Também não é igual a do meu irmão mais novo. Até na profissão ele direcionou todos. Ele via que quando eu brincava com os brinquedos, eu desmontava meus brinquedos. Ele falou assim, rapaz, vai trabalhar com alguma coisa de mecânico. E quando eu cresci, ele me indicou, vai lá, pede serviço lá. O outro ele já viu que era mais, assim, mais limpo, mais quieto. Ele falou, você vai trabalhar de farmácia. E hoje eu tenho irmãos farmacêuticos, tenho irmãos que é mecânico, tem outros que é cabeleireiro. A impressão que a gente tem é de que essa educação da geração passada, ela não precisava de toda essa instrução, porque ela tinha um suporte da autoridade do poder pátrio. Era assim, a tradição era o seguinte, tua mãe mandou.
teu pai mandou. Então, dava um suporte. O que não garantia que todo mundo dava certo na vida. Nossa geração agora tem um problema sério, que é o da desconstrução. Seríssimo. A desconstrução da figura da autoridade. Toda figura de autoridade está sendo colocada no canto das cordas, da parede. Essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é o grande número de irmãos e irmãs que estão na igreja, pai e mãe, que não têm os seus filhos. Tem 3 filhos e dos 3 filhos não conseguem controlar 2, que estão se perdendo. Como que a gente vai dar suporte para eles? De novo, abre-se a Bíblia, ensina-se todo mundo no geral e depois cada liderança na igreja faz a sua parte. O líder dos jovens, o líder do adolescente, a líder das irmãs. É um assunto urgente, não é um assunto para depois, é um assunto de agora, desse exato momento, que é o ataque contra a família, tendo o núcleo pai, mãe e filhos. Tem que ser abordado esse assunto com urgência, bastante urgência, e muita ilustração mesmo. Existem igrejas que são voltadas para esse ministério. Igrejas, ministérios voltados para este ministério. Mesmo assim, fracassam, viu? Eles falam tanto na família, mas tem um monte de família lá que não consegue se enquadrar e é um fracasso. Mas a igreja não leva a culpa, João. Eu acho que a culpa é mais dos pais, né? Não, mas não é questão de culpa, é responsabilidade compartilhada. Isso, porque está no poder pátrio, né? Nós estamos vendo aí, Isso. o título é poder pátrio. Veja bem, um pai ele não pode tratar a personalidade do filho igual ao outro, que nem o pastor Lucimar citou aqui. Porque, por exemplo, tem filhos, por exemplo, ó, o menino lá estudou, se formou, olha aí, o menino estudou, se formou. Aí daqui a pouco vem o pai e fala assim para o menino: por que você não é igual ao seu irmão? O que ele já fez aí? Ele colocou um espírito de inferioridade no mais novo. Aí esse menino ele vai crescer com esse trauma na cabeça, ele vai dizer assim: eu nunca vou ser igual ao meu irmão. Deixa eu pegar esse ponto aí e dizer para o senhor o seguinte, olha... Eu acho que aí a culpa já é do pai. Não. De tratar assim. Não, Deus fez isso com Abel e Caim. Tá? Deus fez isso com Abel e Caim. Pegou e falou o seguinte: por que te descaiu o seu semblante? Por que você está assim? Se você fizeres bem como Abel, também será aceito. Mas se procederes mal, então Deus fez isso. Se procederes mal, o mal jaz a porta e pousará sobre você. Então o pai e a mãe sempre faz isso. Nós vamos fazer comparação desse com aquele, do mau exemplo com o bom exemplo, do que tem que ser feito e que não pode ser feito. Vamos fazer. Aí depois que a gente fizer isso, é o seguinte: aí a gente vai dizer, o caminho certo seu é esse daqui. Você faz esse aqui, porque o seu irmão já está fazendo o certo. E ele já está fazendo o certo. Agora você faz o certo também. Não opressivamente. Não agressivamente. Isso. Não agressivamente. Então a gente tem que aprender a fazer a comunicação não agressiva. Isso, porque veja bem, mas a comparação sempre vai ter. Marta e Maria falou as mesmas palavras para Jesus. Falou: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela foi e falou, Marta falou com Jesus assim como um ar de repreensão. Maria já chegou, ela chorando. Ela se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que aconteceu? Diz que Jesus chorou. Então é a maneira de se expressar. Se você vai expressa para o menino e diz assim: por que você não é igual ao seu irmão? Que ele é um bom estudioso e não sei o que, você... Aí já... À vontade. Isso a gente não está ensinando, tá? Falar agressivamente a gente está ensinando, não. Mas a comparação é natural. Isso, não, tá? A comparação até entendo, mas é a maneira de se expressar que às vezes os pais pecam. Eu posso usar o exemplo da minha casa, por exemplo, na casa da minha mãe lá, quem que tinha o poder pátrio era a minha mãe. Minha mãe tinha o poder pátrio. Sim. E meu pai não, meu pai ele não tinha o poder pátrio. Ele era o cara que de vez em quando... meu pai bebia. Então ele não cuidou bem da casa como a gente gostaria que cuidar, mas minha mãe nunca ensinou a desrespeitar meu pai. Sim, nunca. Nunca ensinou. Mesmo ele sendo o bêbado que ele foi. Nunca, hein? Mas ela fazia a defesa da casa dela. Teve lá os 6 filhos, então ela cuidou dos 6 filhos. Então cada um saiu de um jeito lá, mas nenhum deles se perdeu. Mas nem todos são crentes também. E todos ficam ali em volta da mesa da Dona Maria. Então são famílias e famílias, né? Eu tenho 3 filhos. O mais velho é muito estudioso, um exemplo de menino. Inclusive, eu não precisei cobrar de ir para a igreja. Hoje que ele me acordou